Nos tempos apostólicos, no início da igreja, a igreja era formada basicamente por dois grupos: os judeus convertidos e os gentios convertidos. Os judeus são os remanescentes do povo de Israel, enquanto os gentios são todos os outros, os que não são judeus. E em algumas comunidades isso chegou a gerar bastante conflitos. Alguns cristãos de origem judaica se sentiam superiores aos de origem gentílica, porque entendiam que os judeus tinham prioridade. Os judeus formavam originalmente o povo de Deus, então os que tinham na veia correndo sangue judeu era mais importante do que quem não era. E muitos de origem gentílica então também se achavam inferiores, porque eles se sentiam como invasores, penetras dentro deste grupo. Mas em várias passagens do Novo Testamento nós vemos esta questão sendo abordada, especialmente Paulo, que atuou de maneira mais intensa entre os gentios. Ele dizia que esta diferença entre esses dois grupos, entre judeus e gentios, ela não fazia mais sentido, pois em Jesus esses dois grupos eles se tornaram um só, formaram um novo grupo, uma nova configuração. Quer dizer, o povo de Deus ele foi reformatado, usando aqui uma linguagem da informática. O programa antigo foi deletado e instalado um novo programa. E acompanhe, por exemplo, a leitura de Efésios capítulo 2, os versículos 11 até 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para tornarem morada de Deus por seu Espírito. Em Cristo, esta barreira, este muro que separava judeus e gentios, que separava um grupo do outro, ela foi derrubado, formando um único grupo, um único povo. Isso não significa que os judeus se tornaram gentios e nem que os gentios se tornaram judeus, mas ambos formaram um novo grupo, a igreja, o corpo de Cristo. Jesus estabeleceu a paz entre esses dois povos, entre os judeus convertidos e os gentios convertidos, e estabelecendo assim novos objetivos, novas ênfases, estabelecendo um novo sentido para a fé. As coisas que separavam um grupo do outro não têm mais importância.
a genética, a circuncisão, a lei, as regras e rituais de cada grupo, elas tornaram-se insignificantes e outras coisas foram introduzidas. Um exemplo que pode nos ajudar a entender esta dinâmica é quando times rivais do futebol juntam-se numa nova configuração. Vamos pegar como exemplo aqui Vasco e Flamengo, mas poderíamos usar qualquer outros times. Quando eles entram em campo, cada qual com sua camisa, cada qual com seus jogadores, com sua torcida e com os seus objetivos particulares de cada um, eles são rivais e competem entre si. Porém, quando eles entram em campo com a camisa da seleção brasileira, tanto os jogadores do Vasco como os jogadores do Flamengo, tanto a torcida do Vasco como a torcida do Flamengo, torna-se uma única torcida, um único time, vestem uma única camisa. E as diferenças, a competição de um grupo com o outro, ela perde sentido nesse contexto. E acabam tendo um objetivo único e vão em busca desses objetivos, ou seja, as diferenças são deixadas de lado e focam naquilo que lhes une. Assim deve ser a relação entre judeus e gentios na igreja ou de qualquer outro grupo. Os gentios não são mais estrangeiros e os judeus não são mais prioritários, especiais, ambos formam a família de Deus. Não são mais grupos distintos, é um único grupo. E esta orientação de Paulo é muito importante para o tempo em que nós estamos vivendo. E ela foi muito importante ao longo da história da igreja, onde buscou-se a unidade. Mas nesse tempo em que nós estamos vivendo, de grandes polarizações, confrontos políticos e ideológicos bastante intensos, onde cada vez mais vemos grupos se formando, e buscando seus próprios interesses também dentro da igreja, é importante olharmos para esta dimensão de que nós não somos mais grupos distintos. No corpo de Cristo nós somos um único corpo, um único grupo. Precisamos deixar de lado as diferenças, precisamos deixar de lado as coisas que nos dividem, que nos separam. Precisamos deixar de lado as coisas que cada grupo tem como particular, interesses particulares, interesses próprios, precisam ser deixados de lado. E precisamos focar naquilo que nos une, naquilo que nós temos como objetivo comum, que é Cristo. Pois essas polarizações que estamos vendo no mundo, elas estão afetando também a igreja está sendo dividida por conta disso. E o que nos mostra é que muitos cristãos ainda não foram reconfigurados, muitos cristãos ainda não tiveram a sua vida transformada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, e continuam batalhando as velhas batalhas. Isto é ruim. É preciso que haja conversão, é preciso que haja uma formatação, uma reconfiguração da vida de cada pessoa e de cada grupo que se identifica como seguidor de Jesus. É preciso que os cristãos se desarmem de suas convicções ideológicas, convicções mundanas, pois no corpo de Cristo, na família de Deus, não pode existir grupo A, B, C e cada um buscando os seus próprios interesses. Isso não pode existir, isso é ruim, isso é desastroso. Todos devem assumir uma nova identidade, vestir uma nova camisa, novos ideais, os ideais anunciados por Jesus, pregados por Ele, registrados nos Evangelhos, nas Escrituras. Este é o foco. O que passar disso é outro Evangelho, ou não é Evangelho, é outra coisa.
Todos precisamos assumir uma nova identidade. Conforme Paulo escreveu aos Gálatas, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Poderíamos incluir nesta fala de Paulo outras polarizações contemporâneas. Entre os que estão em Cristo não há negro e branco, não há rico e pobre, não há de direita e de esquerda, não há comunista e nem liberal, etc, etc, etc. Essas coisas não podem mais existir, não podem mais ser a ênfase, não podem se sobressair. No corpo de Cristo, a igreja, as coisas que distinguem as pessoas, que distinguem os grupos e que separam as pessoas, não devem prevalecer. Na igreja, no corpo de Cristo, um vascaíno pode sentar junto de um flamenguista, porque já não são mais as paixões pelo time que definem a vida, mas é o amor, a paz, a alegria, a bondade e outras virtudes. Tudo e todos precisam convergir para Cristo e sua palavra, para o Evangelho. E quando isto acontece, as paixões, ideologias, bandeiras, muros e barreiras são destruídas. Portanto, já não somos mais estrangeiros, como diz a palavra. Não somos mais de grupos diferentes. Somos concidadãos dos santos, membros de uma mesma família, a família de Deus. Isso só é possível se nosso fundamento for Cristo, a palavra de Deus encarnada. O que passar disto é outro evangelho e precisa ser deixado de lado. Os jogadores de um time precisam usar a mesma camisa e marcar gol na mesma trave. Caso contrário, o jogo não flui. Se não nos revestirmos de Cristo, agirmos como Cristo, nós estaremos fadados ao fracasso, como igreja e como cristãos. Certamente que deve haver espaço para opiniões diferentes, mas elas devem ser tratadas apenas como opiniões de alguém que está em processo de crescimento, de formação de sua própria identidade como cristão, mas não uma opinião de alguém que se considera pronto, especialista e dono da verdade. Pode haver opiniões diferentes, assim como também há dons diferentes. No entanto, essas diferenças, elas devem ser convergentes, elas devem ser complementares, para que no final o objetivo seja único, claro e de acordo com Jesus de Nazaré. Pois em Cristo estamos sendo edificados juntos, para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Mas uma casa dividida não é morada de ninguém. Que Deus nos abençoe nesse desafio. Amém.